era 1999 e a Universal Studios teve a ideia de fazer um filme da Múmia, no qual eles tinham os direitos autorais na época, né? E até então, sempre os filmes baseados em A Lenda da Múmia, desde 1932, eram filmes de terror. Naquela época, como não tínhamos muita informação, pois naquela época, se você não sabe, não tinha internet de banda larga. Então, as informações que nós conseguíamos dos lugares, assim, para a gente ficar por dentro das produções, eram ou em meios televisivos ou em bancas de jornais, nas revistas, né? Nós fãs não tínhamos certeza, achávamos que seria um filme de terror. Porém, quando vimos o primeiro trailer, pelo menos eu tive a certeza de que ali seria um sucesso, pois o filme apresentava terror barra comédia barra ação, daquele jeito magnífico que os anos 90 nos proporcionou nos grandes filmes que nós tivemos. Olá, sejam todos bem-vindos, canal Geek Maromba, eu sou o Indy Maromba. No vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre A Múmia, a trilogia clássica que foi apresentada ali no finalzinho, né, da década de 90, já iniciando nos anos 2000. E vamos fazer uma pequena resenha sobre A Múmia, né, fazer só uns pontos, umas curiosidades, né. Por que a gente está fazendo isso? Porque foi anunciado, se vocês não sabem, a continuação do filme da Múmia. E foi nos confirmado que Brendan Fraser e Rachel Weisz voltarão a interpretar os seus papéis, né? O Nick e a Evelyn. Então, a expectativa é lá em cima, né, galera? Mas antes de começar aqui a nossa resenha, não se esqueça então de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E lembre de fazer os seus comentários aqui. Comente depois aí o que vocês acham. Vocês gostam do filme da Múmia? Vocês têm ali um carinho, um afeto pela trilogia? Importante que a opinião de vocês. Então, galera, vamos dividir esse vídeo aqui em duas partes. Vamos fazer primeiro a resenha, né, da trilogia original, e depois eu vou fazer as minhas expectativas e trazer as notícias sobre o que está confirmado até agora dessa continuação. Então, galera, A Múmia é um filme lá que pegou o finalzinho ali, né, de década de 90 para 2000, foi bem em 99. E quem é cinéfilo sabe que 99 foi um ano gigantesco para a indústria cinematográfica, né? Tivemos grandes produções. E A Múmia não foge à regra. Bem no finalzinho ali, então, nós tivemos esse primeiro lançamento. E aí, né, quando veio o filme, era aquele misto de coisas, né? Porque tinha o terror, tinha a comédia, tinha a ação, tudo num filme só, né? É aquele blockbuster para você ir pro cinema e encher os olhos, né? Depois se torna aquele clássico Sessão da Tarde. E o filme, ali, uma das pequenas curiosidades é o ator Brendan Fraser, que interpreta o Nick. Brendan Fraser ali, né? No auge da beleza, né? Era um galã de Hollywood. Porém, até então, o Brendan Fraser não tinha despontado como nada. Não tinha feito nada assim de relevante na questão cinematográfica, né? E o papel dele em Nick, a Múmia, lançou ele ao estrelato de fato para Hollywood, né? E também tivemos a linda e competente atriz Rachel Weisz, que interpretava a Evelyn. Também, auge da beleza, né? Até hoje é muito bonita mesmo, ela já estando mais velha, e eu tô curioso para ver como os dois vão voltar agora, né? O Brendan tá um pouquinho gordinho, mas a Rachel Weisz, se eu não me engano, tá muito bonita. Ela também não era uma atriz tão conhecida, tinha feito outros papéis menores, mas depois disso aí, catapultou, foi mega sucesso. E aí nós tivemos também ali a química desse casal, galera, no filme. O casal é muito bonito em cena. Os dois, sabe? As cenas de comédia, as cenas de romance. É aquele típico filme que você torce pro casal ficar junto. É bonito. A fotografia do casal, assim, todos os enquadramentos de tela, sempre é bonito, entendeu? E tem a história dos dois, tem o plot ali da história, tudo bonitinho ali, né? Negócio de passado e tudo. E, galera, esse tipo de filme, assim, é aquele tipo de filme Sessão da Tarde, né? Aquele filme gostoso de assistir. A Múmia tinha muito dessas coisas. E aí tinha o roteiro, né? Aquele enredo, né? Aquele mistério em volta de tudo o que aconteceu antes, né? Porque nós temos lá, na história da Múmia ali, pra você não lembra, né? Temos o Imhotep e a Naxu, se eu não me engano, né? E o Imhotep era interpretado pelo Arnold Vosloo. E a Naxu, perdão, esqueci o nome da atriz, mas depois eu deixo aqui nos textos. Eles eram um casal, né? A Naxu era casada com um faraó
E o Imhotep, ele era um servo, né, do faraó. E aí foram pegos na traição, foram amaldiçoados pelo faraó e aconteceu tudo aquilo lá com eles lá. E fica esse segredo na história, né? Porque uma parte do filme vai contando por que ele tá revoltado, por que sofreu a maldição, o que aconteceu com ela, né? E o que a Evelyn tem a ver com isso, e aí o enredo vai te segurando até o plot twist e te entrega aquele final redondinho, bonitinho. E na época, eu me lembro muito bem que os efeitos especiais, eles inovaram. Tinham muitas cenas, coisas assim que estavam à frente do tempo, né? Da década de 99, está indo para os anos 2000, estava no auge dos efeitos de CGI, estava começando, até os videogames estavam evoluindo isso. E aí nós tivemos aquela cena clássica, né? Do avião deles tentando fugir lá e o Imhotep projeta o rosto dele na areia, que a areia vem, parece que vai pegar o avião uma hora lá. Fantástica essa cena, assim, fora dos padrões da época. Depois nós tivemos, no Retorno da Múmia 2, tivemos a mesma cena, né? Ele fez aí o rosto dele projetar na água, né? E já que nós estamos falando aqui de O Retorno da Múmia, no 2 nós tivemos a aparição, né? O vilão do filme era o Escorpião Rei, né? Que o Imhotep invocou lá. E o Escorpião Rei era nada mais, nada menos que o The Rock, galera. Que também, na época, era um ator desconhecido. Foi aí que ele realmente foi projetado para Hollywood, né? Porque todos conheciam o The Rock do WWE. Lá nos Estados Unidos ele era famoso. Mas por WWE, que é a luta livre lá, né? O wrestling que tinha, que é televisionado, que até hoje tem. Mas ele não tinha feito nada em relevância na questão de filmes, né? Para o cinema. Então ele surgiu aí como vilão, né? Em A Múmia. Depois teve um filme lá, um prequel, né? Um spin-off dele lá contando a história dele quando ele era o Latios, lá, o Escorpião Rei. E aí contou a trajetória dele, a triste trajetória, porque ele parte de um herói e depois ele se transforma em um vilão, né? Tanto que ele tá amaldiçoado ali e no filme ele aparece como o vilão, o Retorno da Múmia. Então, mas nosso querido The Rock surgiu aí. E é isso, galera. Depois tivemos um terceiro filme ruim, que é A Tumba do Imperador Dragão, que é com o Jet Li, que eu gosto muito do Jet Li. Porém, aqui não dá. O filme é ruinzinho, a história é muito ruim. Não tem nada a ver de ter trocado a múmia, colocado uma múmia chinesa, aquela história lá. Sim, sabe? Tanto que esse terceiro filme, ele está cortado do cânone. Tá vetado. Sem chance. Esse filme aí já disseram que essa continuação é depois do Retorno da Múmia. Depois da Múmia 2. E já que nós estamos falando sobre a continuação, vamos ver o que nós temos de informação e confirmação até agora sobre esse filme? Vamos lá. Então, falando sobre a continuação agora de A Múmia, tem a data confirmada, né, para 26, para abril de 2026. Né? Então, tá bem perto. Provavelmente eles vão começar as gravações agora no final do ano. Né? Ou eles vão depois adiar essa data. Eu sei que está muito perto, mas é a data que nós temos, né, oficial, foi confirmada. Né? Aí, vamos começar aqui nos poréns. O diretor do filme, da continuação, ele é o Lee Cronin. Ele é conhecido por ser um diretor de filmes de terror. Né? Ele fez um filme lá, A Morte do Demônio, que é um remake do Evil Dead original. Né? O Evil Dead original era um filme comédia. E ele transformou o Evil Dead num filme sério, um filme de terror. Né? A Morte do Demônio Ascensão é um filme gore, pesado, entendeu? Então, tudo indica que A Múmia, essa continuação, terá um novo tom. Um tom mais sombrio, mais pesado. Tá, primeiro ponto. É aqui que ou pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Porque, como eu disse, né, na resenha anterior sobre a trilogia, né, A Múmia é conhecido e é algo clássico justamente por isso. Por equilibrar o terror, a comédia e a ação. Então ele vai deixar tudo num tom só? Não sei. Se ele partir para ser só um filme de terror mesmo assim, né, sombrio, pesado, e ele conseguir acertar na direção e que os atores comprem essa ideia, ok. Se não, o filme vai destoar daquilo que nós vimos. Então, um pé atrás, mas vamos ver o que ele vai preparar aí. Vamos ver como sair as notícias, vamos ver o trailer, né? Como eu disse anteriormente também, o filme 3, A Tumba do Imperador Dragão, está cortado, não faz mais parte do cânone. Essa continuação é diretamente do Retorno da Múmia. Provavelmente eles vão colocar alguma coisa ali, se passaram tantos anos, tal. Não foi dito se será de novo a múmia do Imhotep, se ele vai voltar, que é o Arnold Vaso, né, o ator.
Não sei. E aí, o que nós temos de notícia pode dar um rumo para o que será o roteiro do filme, a história, né? Porque Brendan Fraser e Rachel Weisz estão confirmados para o novo filme, né? O Nick e a Evelyn. E aí? O que eles vão fazer nesse filme? Porque os atores estão mais velhos. Na história do filme vai ter se passado um tempo. O Brendan Fraser não tem mais físico e não tem mais existência para ser aquele ator de ação. Aquela correria, pular, ele não tem mais, né? Ele tá até um pouquinho gordinho, mesmo ele perdendo peso, ele tá mais velho. A Rachel Weisz também. Ela é uma ator física no filme, né? O personagem dela tem bastante cenas de ação. O que eu acho, na minha opinião, galera, aqui é conjectura minha, depois se vocês quiserem ficar bravos, fiquem bravos comigo. Não é fonte de Hollywood Reporter, de Collider, nada não. É minha. Eu acho que serão os filhos deles, ou eles vão conhecer alguns jovens, ou um casal jovem, ou um jovem, ou uma jovem, não sei, que eles vão passar o bastão, entendeu? Vão ter outros protagonistas, eles serão mentores, na minha opinião. E eu acho que isso aí, além de uma continuação, eles estão preparando para uma nova trilogia. Essa é a minha opinião. Porque os atores estão velhos, entendeu? Eles não vão aguentar ficar levando esse filme assim, se for fazer mais. E a Universal Studios, para estar desenterrando a múmia depois de tanto tempo, né? É porque eles querem fazer mais coisas, né? No segmento aí da história da múmia. Eles querem ter aí um cashzinho, um dinheirinho garantido aí, um filmezinho para lançar uns 2, 3. Todos os estúdios hoje em dia estão atrás disso, né? Pegar franquias que foram sucesso, porque as coisas novas que eles fazem não dão certo, né? Então eles vão lá e traz o antigo, dá uma repaginada e bota para um outro público, um público mais jovem. Então, na minha opinião, é isso. A questão dos protagonistas. Eles serão os protagonistas, mas eles não serão só eles. Eu acho que eles passarão o bastão. E nem sei se botam nos outros filmes, né? Mas é isso, galera. A expectativa pro filme é essa. Pra mim é o tom. Se acertarem no tom, que eu falei pra você que vai ser um filme, né, de terror, pelo que o diretor, a assinatura dele, né, o Lee Cronin, nos traz. Parece que será um filme de terror, será mais sério, mais pesado. E a expectativa é grande, porque a Múmia fala por si só, né? O sucesso, o primeiro filme com um orçamento lá menor, bateu 422 milhões na época, é uma bilheteria boa. O segundo fez mais bilheteria, pra mim o segundo é o melhor, a Retorno da Múmia, né? Que tem o Escorpião Rei, que é o The Rock. É o melhor da trilogia, fez um grande sucesso. O 3 gastaram muito e fez mais ou menos lá, mas também não foi um fracasso, nenhum dos 3 filmes foi um fracasso de bilheteria. Então é uma trilogia de sucesso. Você pode cravar isso, entendeu? E a expectativa é alta, eu acho que será um bom filme, só que dependendo de como será feito, não sei se vai agradar a todos os públicos. Entendeu? Mas era essa. O vídeo de hoje era esse, galera, né? E só deixar aqui um recadinho pra vocês aqui. Agradecer muito aos novos inscritos do canal e a galera que está comentando, que está compartilhando os vídeos. Muito bom ter o apoio de vocês, muito bom ter vocês aqui, acompanhando até o finalzinho, assistindo os vídeos aqui. Eu sou imensamente grato de verdade. Obrigado a todos que estão dando apoio aí. E futuramente, se o canal realmente tiver um engajamento, eu vou fazer um investimento para o canal seja um pouquinho ainda, se torne maior, né? Se torne mais relevante para o YouTube, porque o algoritmo do YouTube é complicado, né? Eu faço esses vídeos aqui, bonitinho, tudo certinho, tudo editado, tem hora que eles não entregam. Aí o vídeo que eu faço mais ou menos, que está com um tempo maior, que eu não edito tão bem, eles entregam para todo mundo, não dá para entender. Mas é isso, galera, né? Canal Geek Maromba, eu sou o Índio Maromba, e não se esqueça, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Um abraço e nos vemos até a próxima. Correr sem parar,